Agora sim, volto a falar sobre o carro que despencou da garagem. Diante desse caso, muita gente está se perguntando, será que no meu prédio há alguma segurança a mais, caso eu passe mal, por exemplo, como aconteceu com esse senhor? Será que há normas para prevenir acidentes? Esse é o nosso assunto com a arquiteta Lilian Araújo. Muito bem-vinda, Lilian. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Andressa, pelo convite para estar aqui. Então vamos lá, existe norma para garantir essa segurança a mais ali num carro que está perto de um local onde ele cai? Ele pode cair? Tem. A gente tem a norma de desempenho que ela regula vários critérios, vários requisitos dos usuários dos edifícios, né? Então, um deles é a resistência, a segurança estrutural, onde ela vai falar sobre algumas situações de ruptura, de colapso, não só do prédio como todo, mas de partes dele, de componentes ou de elementos ou de um sistema em si. E no caso das garagens, quando você tem um pavimento acessível, acima do nível do térreo, acessível a veículo, tem que ter uma barra numa altura X, que corresponde mais ou menos uns 45, 50 centímetros, que é a altura próxima do para-choque. Uhum. As paredes têm que ter as vedações verticais, no caso, né? Nem sempre é uma parede, às vezes é só uma vedação de alumínio com vidro, coisas de fachada, assim. Ela tem que resistir a uma determinada carga, exatamente para conter o carro num caso desse, que é inusitado, né? Um carro se chegar voando, assim, as pessoas assustam, mas já aconteceu várias vezes. Aqui em Vitória a gente tem registro de... comum, até mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Eu nunca vi, mas eu sei que é... E quem quiser procurar na internet vai achar, no YouTube tem vários vídeos mostrando situações assim, não só no Brasil, como em outros países também, é a mesma coisa, acontece. Agora, essa norma vale desde quando? Essa norma ela foi publicada em 2013 para edifícios protocolados para aprovação a partir de julho de 2013. Ou seja, se esse edifício ali, por exemplo, ele for mais antigo que isso, ele realmente, provavelmente não tem essa norma. É claro que todo projetista, todo construtor, ele faz um exercício de... análises de risco e causas e consequências e tenta mitigar, mas às vezes isso pode não ter sido um item checado e não tinha uma obrigatoriedade antes dessa norma. Tá, depois desse período, 2013, então todos os prédios têm que ter essa norma, tem que ter essa segurança a mais. Tem que ter. Agora, quem fiscaliza? Não existe, no caso de norma técnica, porque a norma técnica é diferente de uma lei, né? Ela não é lei, mas ela tem força de lei. Na medida que ela é referenciada por uma lei, ela ganha força de lei. Então, o Código do Consumidor diz que ninguém pode colocar um produto no mercado em desacordo com as normas técnicas. Ou seja, todas as normas que a gente tem, né, na engenharia, na arquitetura, que envolve, claro, outros segmentos também tem, medicina, odontologia, tudo, a indústria automobilística também tem normas técnicas, mas no caso da construção civil, todas as normas passaram a ser obrigatórias, né, na medida que o Código do Consumidor, que é uma lei federal, tem esse artigo que determina isso. Então, a gente precisa de estar muito atento quando você recebe o imóvel, de fazer algumas checagens, de verificar. A construtora deve passar a documentação para que possa ser comprovado e conferido, né, por quem está recebendo aquele imóvel. Para poder verificar esses itens. São muitos itens, não tem assim uma forma de uma checagem, um checklist quase que gigante. Para dar o alvará tem que ter isso, não existe isso. Esse é o próprio consumidor que faz essa regulamentação. Essa norma, a gente fala, o número dela é 15575. Ela é dividida em 6 partes, então ela tem uma parte que trata só do sistema estrutural, tem outra parte que trata do sistema de piso, outra parte que trata das vedações verticais, os sistemas hidrossanitários e coberturas. Então, ela é dividida em 6 partes, ela é bastante extensa.
tá? Dá ao todo aí em torno de umas 1000 páginas. Nossa, ou seja, né, Lilian, é muito difícil. Os profissionais que estão acostumados a lidar com isso, os projetistas de todas as disciplinas, não só o projetista de arquitetura, mas os projetistas de estrutura, de hidráulica, todo mundo tem que estar acostumado. E tem muita coisa que envolve a arquitetura também nesse sentido. Então, todos os profissionais relacionados às edificações têm que estar atentos para poder atender a esse arcabouço, né, de normativo que cerca os edifícios. Olha, eu recebi uma mensagem aqui falando o seguinte: ele só caiu porque era um carro automático, que se confunde com os freios. Mas você disse que não é bem assim, né? Qualquer carro pode sofrer esse acidente. Você pode estar, às vezes o carro manual mesmo, você vai passar a marcha, às vezes a posição da primeira marcha se confunde, a ré também é para frente. Então você acha que você está passando a ré para sair, mas engatou a primeira. Aí você acelera, o carro vai para frente e se colide, né, com a coisa. Agora, essas questões de segurança, de ruptura, não só no caso das paredes de garagens, mas tem outros regulamentos também que a gente tem que estar atento. Por exemplo, acidente com carro em edifício. Quantas vezes a gente já viu um carro desgovernado, perdeu o freio numa descida, numa ladeira e bate no muro da casa e quase que entra dentro de casa. A norma também tem situações para controlar esse tipo de acidente. Então, pavimentos térreos, onde tem acesso de pessoas, também as vedações têm que suportar um impacto de fora para dentro, é o contrário da garagem, né? Nesse caso que a gente falou, é de dentro para fora. Esse outro item é de fora para dentro. Um veículo também pode colidir com uma vedação dessa, invadir a casa e a pessoa está lá sentada comendo e um carro vai e bate, né? Então, todo mundo tem que ficar atento a isso. Tem só uma pergunta aqui para a gente encerrar. Como saber se meu prédio foi construído dentro das normas? Aí, só se você pegar a documentação do seu edifício e fazer uma checagem. De repente, com um profissional. Com um profissional. Tem que ter um profissional da área para poder fazer, porque dificilmente um leigo vai saber verificar se a norma... Porque você tem meios de comprovação. Essa norma é interessante porque ela dá o requisito, ela dá o critério, né? Ela dá o meio de avaliação, o método de avaliação, se você atendeu ou não, e dá o quantitativo que aquele item tem que estar atendido. Então, por exemplo, no caso, eu vou falar, essa parede tem que resistir a um carro. O que é resistir a um carro? Então, nesse caso, ela fala, essa parede não, vedação no caso, né, que é o termo correto. Essa vedação vertical, ela tem que ter na altura X, aguentar um impacto de X quilonewtons, que seria a força mais ou menos do carro batendo ali. Então, ela quantifica. Então, isso torna muito mais fácil, porque antes, nos outros itens da norma, né, quando você fala, tem que ter um nível de isolamento acústico, mas o que é? Quanto é? 50 decibéis. Mas 50 como? Eu vou medir aonde? Eu meço pertinho da parede? Eu meço longe da parede? Não, ela dá o método, como deve ser feito e qual é a quantidade que cada elemento tem que responder. Muito interessante. Obrigada, viu, Lilian, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. E espero que tenha esclarecido aí para as pessoas. Quem tiver alguma dúvida, pode fazer contato aí com o programa. Fala que a gente... seu Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato. Meu Instagram é @Lilian com M de Maria, Lilian Araújo. Lilian com M de Maria. Tá ótimo. Tá, obrigada. Eu que agradeço.